Vamos lá, pessoal, vamos seguir aqui com as nossas aulas. Agora a gente vai falar sobre estrutura de repetição. Os slides são apenas conceitos, né? Esses slides aqui são feitos por inteligência artificial para entregar ali para vocês mais ou menos um contexto e a gente fazendo por cima do slide ali um código aberto, né? Onde não tem edição, não tem nada disso, então se eu errar é porque eu realmente errei. Não tem roteiro para essas aulas, não tem nada, eu só ligo a câmera, ligo o OBS e começo a fazer. Lógico que eu peço para IA fazer os slides, né? Então mais ou menos sei para onde é que está indo a aula, mas o pitch aqui que eu estou fazendo é na hora, assim, sabe? Enfim, vamos lá. Até agora a gente aprendeu como armazenar informações utilizando variáveis, né? Dá para realizar ali uns cálculos, dá para utilizar, fazer uns cálculos ali com os operadores, tomar decisões, inclusive eu até recomendo que vocês façam aí, misturem todos esses conceitos, né? Que a gente já trabalhou até agora, para começar essa aula, né? Então antes de começar essa aula, pega as últimas aulas, mistura um bocado de conceito lá. Olha na internet, tem várias formas, vários desafios assim na internet para fazer e faz quantos assim, muitos, e depois você volta para essa aula aqui e aí a gente segue o pensamento, né? Assim, imagine a seguinte situação: você precisa exibir ali uma mensagem de, sei lá, bem-vindo ao curso. Só que essa mensagem, se você for exibir uma vez, basta um console log. Se você for se você for tipo exibir essa mensagem duas vezes, dois console logs, e três vezes, três console logs, quatro vezes, quatro console logs. E se você precisar de 100 mil vezes, você vai escrever 100 mil vezes bem-vindo ao curso? Acho que não, né? Então a gente vai ter uma ideia ali, um conceito de programação para poder realizar esse tipo de função, que seria uma estrutura de repetição, não é mesmo? E dá pra gente colocar tipo estrutura de repetições dentro de condicionais, condicionais dentro de estruturas de repetições e vice-versa, sabe? Tipo, dá pra misturar, não só dá pra misturar, como realmente a gente mistura bastante esses conceitos. Vamos lá. O que são estruturas de repetições, assim, por assim dizer, né? Estrutura de repetição é um recurso que permite repetir um conjunto de instruções automaticamente. Tipo, então, a função de imprimir a string olá, as strings olá, ela pode se repetir até 100 vezes, né? Do 0 até o 99, né? No caso 100 vezes, utilizando essa estrutura de repetição, o for, né? Então, isso é uma estrutura de repetição. Tipo, pensa em um relógio, né? Cada segundo ele vai executar exatamente a mesma tarefa novamente. Imagine um elevador. Enquanto existe alguém chamando, ele vai continuar atendendo, né? A lógica é sempre a mesma, né? Vai existir uma condição. Enquanto essa condição for verdadeira, o programa vai continuar executando. E é basicamente isso. Vamos lá. Espera aí que eu acho que eu pulei uma. Tá. Vamos lá. Eu achei que eu iria começar pelo while, mas a IA que fez esse slide começou por... Ou eu achei que ia começar pelo for, mas a IA começou pelo while, então vamos começar pelo while. Vamos lá. O primeiro laço é o while. E a tradução já diz tudo, né? While significa enquanto. Enquanto em inglês, while. Enquanto uma condição for verdadeira, o código continuará sendo executado. E é basicamente isso aqui. Início, vai direto para a condição. Condição é verdadeira, executa o bloco e volta para o início.
Condição verdadeira, executa o bloco e volta para o início. A condição foi falsa, fim, o código acaba. E é basicamente isso aqui, contador, né? Famoso contador. Isso aqui é o que você vai, que um estágio vai pedir. Que é o que deveria, né? Hoje em dia os estágios estão mais exigentes pela quantidade de pessoas. Mas sei lá, let age equals 0. Nasceu agora, acabou de nascer. Pera, escrevi aqui. Pronto. Aí aqui a gente vai fazer um while, né? Quase que eu faço um for. While age menor que 18. Pronto. Vai dar enquanto a idade for menor que 18, imprima, você tem, aí vai dizer a idade. Você tem X anos. Ainda não pode dirigir. E aí vai incrementar. Age plus plus. Para incrementar uma variável, você vai chamar a variável age e aí fazer um plus plus, que é igual a você fazer age mais 1. Mesma coisa, tá? Eu só vou comentar isso aqui para não interferir. Então vamos lá. Você tem 0 anos, ainda não pode dirigir. Você tem 1 ano e não pode dirigir. Bom, eu posso botar aqui, por exemplo, para mostrar um pouco sobre essa mistura, uma condicional, né? If age, eu vou botar assim, menor igual a 1, console log else não é menor igual não, vou botar aqui só igual. Não esqueçam que são dois iguais. Else massa. Só para corrigir o erro ali do S. Massa. Você tem 0 anos, ainda não pode dirigir. Você tem 1 ano. Você tem 1 ano no singular e ainda não pode dirigir. 2 anos, 3 anos, 4, 5, 6, 7, 8, 17 anos ainda não pode dirigir. Legal. Aqui a gente fez uma mistura aqui de laço de repetição com condicional, por exemplo, né? No slide a gente tem outro exemplo aqui, só para vocês verem. Sendo igual 1, 2, 3, 4, 5, né? Que é um contador. O contador igual a 0. Deixa eu botar aqui igual a 0, porque eu gosto de começar. Enquanto o contador for menor ou igual a 5, o contador vai dar um console no contador e incrementar com mais 1 e recomeçar, né? Então basicamente isso aqui é
while, né? Do while. Vamos lá. Agora que conhecemos uma estrutura muito parecida, né? Que é o while e o do while. A diferença é pequena, mas assim, é extremamente importante. O while ele verifica a condição antes de executar. O do while executa primeiro e só depois ele verifica, né? Vamos lá. Aqui o início ele vai para a condição, aí se a condição for verdadeira ele executa o código. No do while não. Primeiro ele inicia, ele executa o código e depois ele verifica a condição. Aí se a condição for verdadeira, ele repete a execução do bloco. Se a condição for falsa, ele termina a execução. E nessa aqui a gente vai para um exemplo interessante. Vamos lá. Let número equals 10 igual a 10. O console log número e aí não vou botar o menos não, só para não ficar tão assim. Sim, pronto, tudo certo. Vamos lá. Enquanto... Deixa eu... que eu acho que deve ter... Massa. Faça. Primeiro ele vai fazer do tradução. Faça. Primeiro imprimir o número. Depois desincrementar, né? Decrementar o número em 1. Ou número menos 1. Mesma coisa. Mas eu prefiro fazer assim. E então ele vai verificar se pertence à condição, que é ser maior que 0. Então, vamos lá. Tem 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Massa. Se eu botar aqui, por exemplo, menos 1, aí ele vai até o 0, tá vendo? E é basicamente isso. Esse é o do while. A gente tem um exemplo do while e um exemplo do while, né? Vamos lá. For, que eu achei que iria começar pelo for, né? Que costuma ser mais fácil e bem mais recorrente. Quando sabemos exatamente quantas vezes queremos repetir uma ação, normalmente a gente utiliza o for, né? Que ali a gente vai ter tipo assim, por exemplo, eu quero repetir 100 mil vezes uma frase qualquer, tipo, sei lá, eu quero repetir uma mesma frase. Aí eu vou usar o for. Quero fazer um looping. Aí eu uso um while. Incrementando, né? Sei lá. Enfim. Tem várias utilizações. Eu vou dar um exemplo prático aqui, que esses são o tipo de coisa que a gente aprende fazendo, né? Então, muito importante que vocês façam aí em casa. Teoricamente era para ter enfim, em geral, quando vocês fizerem com JavaScript, ele vai, ou quando vocês fizeram com VS Code, eles vão dar uma arquitetura desse for aqui já pronta só para vocês utilizarem. Eles utilizam a variável i por causa porque eu acho que é relativa a index, né? Tipo, index. Mas eu prefiro utilizar só i porque é mais rápido. Então, qual o ponto aqui? Eu vou começar do começo.
for. Aí aqui, o for, ele é dividido em 3 etapas. A primeira etapa é declarar uma variável, let i. Essa variável tem que ter um valor, 0. Então, o valor inicial dessa variável i é igual a 0. Aí eu vou passar mais outros 2 atributos a essa variável. I, que vai ser o enquanto, né? I for menor que 10, vou botar menor ou igual a 10, faça um i mais mais. Então tá, são 3 atributos. Então, enquanto i for igual a, não enquanto, não, perdão, aí estou confundindo os laços, né? O laço com a estrutura de repetição for. Então, para i igual a 0, temos que, enquanto o i for menor ou igual a 10, adicione 1 a i. Aí eu vou dar um console log em i para a gente ver. Clear 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esse é o for. E essa é a demonstração prática mesmo do for. Tem várias maneiras. Então a gente pode botar aqui 100 e rodar, vai até o 100. Pode conferir. A gente bota aqui 100.000 e rodar, ele vai até os 100.000. Eu não sei se vocês querem esperar. Não, aqui não tem 100.000 não, aqui tem 10 milhões. Já tem 3 milhões. Enfim, deixa rodando aí. Vamos para a próxima estrutura, né? O for of ou não, e o for each. Aqui já começa a ficar um pouquinho mais complicado, mas extremamente importante, né? Principalmente porque essas aulas são direcionadas para quem vai fazer LP1 e LP2. Até agora a gente só repetiu o número, né? Números e uma frase simples. Mas normalmente a gente trabalha com lista, né? Listas de informações, percorrendo arrays. Eu sei que eu não dei o conceito de arrays ainda, então eu peço que vocês deem uma pausa e deem uma olhada rapidinho. Basicamente, arrays isso aqui, né? Entenda por enquanto, que é uma matriz de apenas uma linha, né? Enfim, não é isso, mas por enquanto entenda assim, porque é importante para a gente seguir o conceito. Então vamos lá. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Terminou aqui, ó. Só para constar. Deixa eu rodar um clear. E aqui eu também vou zerar. Se a gente for percorrer um array, a gente vai usar um for of. Não uma farofa, um for of. Mas poderia ser uma farofa. Ia ser bem melhor. Const. Eu prometi que não ia ser números, né? Então eu vou botar alunos igual a... O primeiro valor vai ser, sei lá, Ana. Aí aqui eu vou botar, pode ser Bruno. Massa. Pode ser esses aqui mesmo. Agora não sei porque não está aceitando a minha vírgula, né?
Oxi. Tá. Pronto. Só passando os nomes, uns nomes aleatórios aqui. Enfim, como é que a gente vai mostrar todos esses nomes? Simples. A gente vai chegar aqui, um for. Pronto, perfeito. Um for const const aluno of alunos console log aluno. E é isso. A gente vai fazer esse for of aqui, né? Que o JavaScript vai pegar um elemento da lista por vez, basicamente. Vou lá. Então a gente vai pegar todos eles. E é basicamente isso. A gente vai pegar um de cada vez, mais todos eles. E o for each, né? Vou mostrar aqui para vocês. O for off vai funcionar desse jeito. O for each vai funcionar desse jeito. Então, vamos lá. Vamos pontos. For each alunos vai receber tá, e dá um console.log aluno. E basicamente esse aqui é o for each. Vai. Alunos array. Tá. Eu tenho que informar que é um valor, um objeto de valor, né? Porque regras do JavaScript. Eu já falei que eu não sou do JavaScript, eu sou do PHP. Enfim, gosto do C# também, mas para o JavaScript funciona assim. Então vamos seguir as regras do jogo, né? E é basicamente esse o for each. Funciona basicamente igual ao for off. E a gente percorre ali a array e pega os elementos, né? Dá para eu dar a posição aqui do aluno, tipo posição aluno 1. E aí ele vai me retornar aluno 0. Perdão. Massa. Aqui sim, eu estou pegando a primeira letra de cada aluno, né? Aí se eu quiser pegar só o aluno,
2 undefined posição 0 undefined, vixe. Enfim, eu vou dar uma olhada aqui para ver se eu acho como, porque se eu der um console log apenas em aluno, eu vou ter todos os alunos, não é isso? Massa. Mas eu quero apenas como é que eu faço para pegar um aluno apenas da posição 2? Tá, porque tá fazendo um for each aqui. Por exemplo, como que eu vou pegar apenas a posição 2? Vou fazer um... que eu queria fazer apenas utilizando o for each, né? Porque se eu não utilizar o for each, tem N maneiras de fazer isso. Então, tipo, eu posso fazer console, não, uma const aluno, para não confundir, eu vou botar user object para seguir a lógica do JavaScript, values alunos, e aqui eu passaria a posição tipo 0. Por exemplo, o aluno da posição 0 é Ana. Da posição 1. Interessante. Alunos. Tá. Aqui eu daria um console. Faltou só isso. Console log user, né? Aí eu peguei aqui a array, transformei em array basicamente, e agora eu vou pegar a posição. Depois eu tenho que tocar no assunto map na posição 0. E aí eu tenho Ana, que é a posição 0. Eu vou querer a posição 3 agora. Que vai ser Daniel. Enfim, eu vou ter... É assim que eu pegaria cada valor da array. Né, sem utilizar o for. Basicamente. Assim, seguindo aqui a lógica, o break e contínuo assim, às vezes a gente quer interromper uma repetição. Então, em outras situações, assim como na questão lá do switch, a gente utilizou o break, certo? Que era pra gente não deixar ele em loop infinito ali, até de fazer todos os consoles de uma vez, que foi o que a gente fez na última aula. Então, o break, ele funciona justamente para essa lógica aí, né?
Só por exemplo, eu vou ter aqui um for let i igual a 1, ponto e vírgula, i menor igual a 10 e mais. Tá. Console log this is your number. Tá. Se i for igual a, sei lá, pode ser 8, ele para. Vamos ver? Teoricamente, se a gente não tivesse esse bloco de texto aqui com um break, ele iria até o 10. E ele era para ir até o 10 mesmo. Só que como a gente tem esse bloco de texto, ele impede, ele para no 8. Perfeito? Aí agora eu vou botar else continue. Cinco. Opa. Massa. 1, 2, 3, 4, 5 e ele para. Ele nem chega na segunda condição porque não tem porque tem um contínuo aqui. A gente poderia até continuar aqui com um switch case que a gente está acostumado, né? Switch e aí a gente vai passando os keys. Massa. Aqui. Case 1. Vamos lá. Case 2. Case 3. Case 4, 5. 6, 7, 8, 9 e o 10 já tem e o default também. Então vamos lá. Vamos rodar aqui só para vocês verem. Tá. Vamos lá. Primeiro ele vai rodar esse script aqui e vai dizer, ó, esse é o seu número de interação. 1, primeira interação. Esse é o seu número de interação. 2, segunda interação. Esse é o seu número de interação. 3, terceira interação. Tá. Digamos que a gente não vai ter. A gente vai ter aqui, por exemplo, i igual a j. Igual a j, onde j vai ser igual a 2, pode ser. Massa. Conseguimos o que queria. Second interaction. É isso aí.
ele quebrou o terminal. Vamos repetir aqui infinitas vezes. E se for aqui assim, tá tudo certo. Massa. Então a gente tem aqui esse break, né? Para o switch case. Vamos fazer assim. E eu vou passar aqui um const i igual não, aqui, igual a 5, por exemplo. Ele caiu. Ele caiu aqui, no caso 5, né? Mas e se eu quiser deixar que ele continue, né? Não quero que ele pare aqui. Ele percorreu e parou na quinta. Continue. Opa. Quis dar um exemplo novo aqui, acabei errando alguma coisa, não estou lembrando. Enfim. Aqui a gente tem um switch case funcionando, pelo menos. Né? Eu queria mostrar, e eu mostrei como é que funciona um break. Vamos continuar em um for. Porque, enfim, tá tarde da noite e minha mente já tá daquele jeito. Let i igual a 1, ponto e vírgula. Vamos para a segunda parte, segunda edição. Aqui já tem, pronto. Enfim, eu vou dar um console log. Não, melhor que um console log, eu vou fazer assim. If i igual a 6, continue, console log i. Massa, ele skipou o i, tá vendo? Ele mostrou todos menos o i, que é igual a 6. E se ele for igual a 3? Importante que vocês não esqueçam os parênteses. Aí ele vem 1, 2, 4. Ele skipou. Basicamente é isso. É assim que funciona. Aqui eu tenho como e quando utilizar a estrutura, né? Tipo, qual delas que eu vou usar para cada momento, né? E aí, o while você vai usar quando não sabe quantas repetições serão necessárias. Então você bota um while. Do while, quando precisamos executar assim pela primeira vez, né? Tipo, você precisa executar antes de testar, de validar ali a condição. O for, para quando sabemos exatamente quantas repetições ocorrerão. O for each, quando assim, é muito utilizada em algumas aplicações do JavaScript, né? Porque é uma questão mais moderna, né? For each. Usa for each em várias questões ali, né? Que é percorrimento de arrays, tudo isso. Enfim. E agora é com vocês, né? Vocês vão criar todos esses files aqui e vão testar um por um e fazer
esses desafios aí da internet que você achar. Eu vou deixar aqui um desafio, né, de notas que você vai ter que fazer um array ali com algumas notas. Você vai utilizar ali um for off para percorrer todas as notas. Depois você vai usar um contínuo na nota 7. E é isso. E aí eu quero que você explique nos comentários aí em qualquer lugar o que esse sistema vai fazer, né? Eu já sei, mas eu estou dando aqui só os caminhos aqui para você ir fazendo aqui. Podia mostrar logo, né? Mas não, vou deixar vocês fazerem. E por último, hoje a gente aprendeu aí sobre estrutura de repetição, que elas evitam ali escrever o mesmo código várias vezes. O while para repetir enquanto uma condição for verdadeira. Do while sempre executa pelo menos uma vez. For é ideal assim quando sabemos quantas repetições serão necessárias. O for off percorre facilmente ali os elementos da array, então é feito para isso. O método for each é bastante utilizado no JavaScript moderno, né? E no TypeScript também. Break serve para encerrar um laço. Continuous serve para skipar uma interação tipo atual, a interação aqui selecionada, né? E é isso. Agora que você já conhece assim, as principais estruturas de repetição do JavaScript, na próxima aula a gente vai falar sobre funções já, né? Um conceito mais importante, né? Se não o mais importante, um dos mais importantes, com certeza, da programação, um dos conceitos mais importantes, com certeza. Aí você vai descobrir como organizar melhor o código, como evitar repetições e criar blocos reutilizáveis, assim, que assim, poderão ser chamados sempre que necessário. E basicamente é isso. Essa aula é muito importante, a próxima é mais ainda e vai continuar sendo mais e mais ainda, né? Deixa eu ver aqui sobre as próximas aulas só para adiantar vocês, né? A gente vai trabalhar nas próximas aulas com vetores na realidade, depois com matrizes e aí a gente chega em funções. Então, vetores muito importantes, matrizes muito importantes e funções muito, assim, bastante importantes. E aí a gente encerra esse curso, que é para ser referente a LP1, e aí eu começo um LP2 ali, se quiser eu já boto só tudo embutido nesse curso mesmo. Aí em LP2 aí eu vou começar a tocar em alguns assuntos como memória, ponteiros, referências, alocação dinâmica da memória, pilha, fila, lista, árvore, enfim, vários. E aí depois que eu terminar isso, a gente começa com PO. Depois de PO, aí eu nem sei se eu vou continuar fazendo esses vídeos. Depois de PO tem muita coisa ainda também, tem boas práticas para poderia ser um bom assunto, mas eu acho que eu prefiro tocar mais projetos, enfim, não sei se eu chego a falar sobre arquitetura, eu acho que eu vou mais tocar em projetos mesmo, fazer projetos aqui com vocês e publicando nas minhas redes, talvez eu ganhe mais com isso, já que possivelmente pouquíssimas pessoas vão estar assistindo isso. Se tiver bastante adesão, aí eu sigo com os cursos assim, gratuitos de programação. Enfim, basicamente a gente fica por aqui.